Boa noite, pessoal. Paz seja contigo, fala comigo. Como é bom a gente estar aqui falando do Senhor, aprendendo mais um pouquinho daquilo que Deus tem para os nossos corações, o propósito do Senhor para as nossas vidas. Nesse momento eu gostaria de te convidar. Clica aí no botão de compartilhar, compartilhe essa live, chame pessoas, amigos, para estar nos acompanhando, para estarmos aprendendo juntos mais um pouquinho sobre aquilo que o Senhor quer falar no nosso coração, aquilo que o Senhor quer tocar na nossa vida, quer transformar a nossa história. O Senhor tem grandes coisas para fazer no meio do seu povo. Mas a gente precisa também fazer a nossa parte. Nós precisamos conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer a cada dia mais aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus tem falado nas nossas vidas. Esse é o momento. Faça a sua parte, curta, compartilha, comenta de que cidade você está falando e vamos de palavra do Senhor. Vamos da palavra do Senhor. Nós estamos falando sobre as barreiras que o cristão enfrenta na sua vida. E hoje é a barreira das lutas espirituais. Efésios capítulo 6, verso 12 fala assim: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais nas regiões celestiais. Queridos, quantas barreiras nós já falamos essa semana que tem se levantado sobre as nossas vidas, né? Talvez você já tenha passado por algumas, talvez você já está um pouquinho adiantado em alguns níveis, mas eu não posso deixar de falar dessa barreira que tem deixado tantas pessoas desarmadas na presença de Deus. Tantas pessoas sem poder saber o que fazer. Por que não sabe? Porque falta informação, falta um pouquinho de aprendizado, falta um pouquinho de conhecimento. E nesse momento nós vamos falar um pouquinho dessa barreira, a barreira das lutas espirituais. É uma barreira que às vezes a gente luta, mas lutamos com as armas erradas. Muitos enfrentam as batalhas espirituais com armas humanas. Uma discussão, uma crítica, vingança, força própria, a força do meu braço. E vamos tentando vencer dessa forma, e as coisas não é assim que acontece. Se a batalha é espiritual e a palavra do Senhor acabamos de ler, ela diz que a nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas é contra principados, potestades, dominadores do ar, forças do mal, forças espirituais do mal e nas regiões celestiais. Então, queridos, nós precisamos entender: se a luta é espiritual, se a batalha é espiritual, a minha arma tem que ser espiritual. Eu não posso lutar uma batalha e levar para o lado da discussão, da crítica, da vingança, da força própria, como eu falei aqui. Mas a guerra espiritual se vence de joelhos. A guerra espiritual vence na oração, não exaltado, não com raiva, não com a sua fúria. 2 Coríntios 10:4 fala assim que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. O joelho dobrado vence o inimigo que a força não vai conseguir derrotar. Você pode tentar com a sua força, sabe o que vai acontecer? Você vai sair derrotado, você vai sair cansado. Você vai sair ali exausto da batalha e não vai conseguir resultado nenhum. Mas quando nós enfrentamos essas barreiras que são espirituais de uma forma que é espiritual, com palavra, com jejum e com oração, que são as nossas armas, nós vencemos a batalha. Nós saímos como vencedores. Essa barreira espiritual, ela
consegue ter o poder, se a gente não ter um pouquinho de discernimento, ela tem o poder de fazer as pessoas se tornarem nossas inimigas. A gente passa a enxergar as pessoas como nossos inimigos. O diabo usa pessoas, mas as pessoas não são o nosso inimigo. As pessoas não são suas inimigas diretas. Quando atacamos gente, esquecemos que há um espírito por trás dessa ação. Quando nós discutimos, porque Efésios 6, 12, e você vai ficar com essa palavra gravada na tua mente hoje, a nossa luta não é contra a carne. A nossa luta não é contra o sangue. Discernimento é ver além da ofensa. A gente precisa ter essa visão, precisamos pedir, peça ao Senhor nessa noite: Senhor, eu quero discernimento, eu quero entender quando sim é maldade humana, quando sim a luta é carnal, mas também quando ela é espiritual. Eu preciso entender, eu preciso aprender. A batalha espiritual, ela se levanta contra as nossas vidas quando a nossa carne não é crucificada. Quando nós não nascemos de novo, ela é um grande impedimento na vida do cristão. Aquele que se acha cristão, aquele que está querendo viver uma vida de cristão, um propósito de cristão, mas ainda não se entregou completamente, não crucificou sua carne. A carne é a aliada mais perigosa do inimigo, porque ele vai lá, é como se fosse uma pólvora, um risco de pólvora, que ele vai lá e só acende o fogo, e aí a gente vai lá e explode, e a gente explode em cima de todos. Gálatas 5,17 diz que a carne deseja o que é contrário ao espírito. O nosso espírito, ele deseja paz. O nosso espírito, ele deseja comunhão, ele deseja o amor. E a carne deseja o que é contrário. Quem vence a si mesmo, vence qualquer demônio. A sua luta não é contra a carne. A sua luta não é contra o sangue. A sua luta, ele quer dizer aqui que a sua luta não é contra pessoas, mas é contra ações, é contra dominadores do ar, é contra principados, potestades e também contra a nossa própria carne. Aí sim, os seus desejos, que nós já falamos aqui em outras lives, a gente precisa estar fortalecidos. A gente precisa buscar a palavra do Senhor. Buscar a palavra do Senhor. A gente precisa estar dispostos a viver como um guerreiro do Senhor. Você está numa guerra e nós somos o exército de Deus. O exército, ele não fica só parado, o exército, ele vai para a batalha. Mas às vezes a gente quer ir para a batalha sem armadura. E Efésios capítulo 6 nos fala da armadura do Senhor. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Efésios 6,13. A falta de cobertura espiritual expõe a cada um de nós aos ataques do inimigo. Quem está desarmado no espírito será ferido no natural. Quando você está desarmado no seu espírito, você vai ser ferido no espírito. Você vai ser ferido no natural. Como assim ferido no natural? Vem a depressão, vem a ansiedade, vem a angústia e tantos outros males que vêm como seta na nossa mente. E aí começa a disseminar como um veneno nas nossas veias. E isso vai envenenando o nosso corpo, vai atrapalhando a nossa vida diariamente, vida familiar, vida com Deus, vida no emprego, no seu cotidiano. Isso vai atrapalhando tudo. E outra coisa forte, outro ponto forte dessa barreira espiritual é que ela nos leva também à distração. O inimigo atua onde há distração. Ele desvia o foco com conflitos para roubar
o propósito espiritual. 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda em derredor. O diabo não vence o crente forte. Ele vence o crente distraído. O cristão distraído é um alvo fácil. Por quê? Porque ele não está preparado. É como eu disse para vocês agora, a gente está numa guerra. E quando a gente está numa guerra, a gente tem que estar atento, tem que estar vigilante. Numa guerra, se a pessoa fica distraída, ela recebe o ataque. Nós precisamos estarmos armados, estarmos preparados para tudo aquilo que o Senhor tem para falar na nossa vida, tudo para aquilo que o Senhor quer nos orientar para que a gente faça, para que a gente possa executar a nossa missão como um exército do Senhor. Lembre-se disso. Lembre-se disso, para a gente vencer essas barreiras, a gente precisa entender, a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta não é contra cargo, não é contra opinião, mas é contra forças espirituais que tentam paralisar o povo de Deus. Quem enxerga com os olhos espirituais, queridos, não revida com a carne, responde com autoridade. Para de lutar com as pessoas. Comece a guerrear no espiritual. Tenha o seu momento no secreto com o Senhor. Dobre o seu joelho, busque a presença de Deus. Deixe que Ele venha falar no teu coração, deixe que Ele venha falar na tua vida, transformar a tua história. Nós precisamos saber como agir em determinadas situações. Nós não podemos viver sempre da mesma forma, sem crescimento nenhum, continuando atacando pessoas, continuando revidando ofensas que nós recebemos. Nós precisamos ter esse discernimento. A sua luta não é contra carne e sangue. A sua luta é contra potestades, principados, dominadores do ar, forças do mal celestiais. Que nesse momento você possa fechar os seus olhos, você possa falar com o Senhor, deixa Ele tocar na tua vida, deixa Ele te dar esse discernimento nessa noite. Fala para Ele: Senhor, me dá discernimento, me ensina a te servir, me ensina a te buscar mais. Eu preciso que o Senhor venha me ajudar, eu preciso que o Senhor venha tocar na minha vida de forma sobrenatural. Derrama o teu poder aqui, Senhor. Pai, nesse momento, Senhor, eu quero colocar, ó Deus, a vida de cada um diante da tua presença. Espírito Santo, que o Senhor venha visitar agora, vai falando, Senhor, no nosso coração, vai derramando sobre as nossas vidas mais sabedoria, mais discernimento da sua palavra, que a gente venha entender, ó Pai, o propósito do Senhor nas nossas vidas, ó Deus, e que a gente venha entender, ó Deus, como a tua palavra disse hoje, Senhor, a nossa luta não é contra pessoas, ó Pai. A nossa luta, Senhor, muitas vezes é contra nós mesmos, Senhor, que somos dominados, ó Pai, por estratégias, ó Pai, que o inimigo vem se levantando contra a gente. Senhor, que a gente venha ter essa sabedoria, que a gente venha, Senhor, ter essa vontade, ó Pai, de buscar mais da tua presença, de entender, Senhor, o real propósito do Senhor para as nossas vidas, Pai. Abençoa, Senhor, cada um, ó Deus, que está, Senhor, acompanhando essa live. Abençoa cada um, Senhor, que está nos acompanhando, ó Pai, em qualquer lugar, que eles venham receber, Senhor, não somente, ó Pai, essa palavra em seu coração, mas que a presença do Senhor, ó Pai, seja abundante na vida de cada um. Derrama a tua graça, Senhor, e a tua misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Uma palavra importante, uma palavra que a gente precisa conhecer um pouco mais. A gente fala um pouco por cima, a gente fala um pouco assim, dando alguns pontapés, na verdade, né? Um pontapé para você começar a buscar mais da presença do Senhor, para você se interessar mais pela palavra de Deus. E isso que é importante, é a gente
aprender do Senhor, é a gente querer buscar a presença dele. Nesse momento eu quero te agradecer, quero te pedir, continue compartilhando, continue falando para as pessoas, para a gente estar tendo um bom número de pessoas aqui. Eu quero falar com vocês também, siga as nossas redes sociais, né? pr.rogerioavila. Todas as redes estão com esse endereço, é só você procurar lá, clicar. Vai ser muito bom que você acompanhe os nossos conteúdos. A gente tem muita coisa boa para passar para vocês, para ter o crescimento espiritual, para que você venha conhecer um pouquinho mais do Senhor. Tudo de forma gratuita, né? Só para você crescer mesmo na presença do Senhor. Esse é o nosso intuito, esse é o desejo do meu coração. Deus abençoe sua vida. Te espero amanhã às 22 horas. Não esqueça de comentar aqui de onde você é. Coloca aí na live, coloca nos vídeos, para a gente estar colocando também o seu nome em oração. Para a gente estar orando pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Que Deus abençoe sua noite e fiquem com Deus em nome de Jesus.